Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal. Junto aqui com Vitória, vamos falar a respeito de que alfabetização é política. Você pode dizer, mas esses professores de História, tudo é política. Então, gente, é, é sim. Ainda mais esse ano que a gente vai viver essa coisa tão importante para a nossa democracia, que são as eleições. Então, falar que a alfabetização ela é política é falar de um movimento muito importante que vamos debater hoje. E esse movimento é o movimento de cultura popular. Por que vamos falar a respeito dele? Porque nesse mês de setembro é também aniversário dessa pessoa bem importante que eu vou trazer a frase para vocês, que é Paulo Freire. Paulo Freire, ele é o padrinho, é o patrono da educação brasileira. E ele, junto com diversas outras pessoas, se dedicou a estudar e a batalhar por essa modalidade de ensino que vocês hoje estudam, que é a educação de jovens e adultos. Então, falar a respeito da educação de jovens e adultos, falar a respeito de Paulo Freire, falar do movimento de cultura popular, é falar em democracia, é falar em uma cidade, é falar em um país que vê a importância que a educação tem para todas as pessoas. E isso, pessoal, é muito recente. É muito recente. Durante séculos e séculos, o nosso país só estudava quem tinha condições financeiras para estudar e quem era homem. Mesmo que a mulher fosse filha de algum rico fazendeiro, de algum rico político, a educação não era para as mulheres, né? Então, a educação não era para as pessoas negras. Poder votar não era para as pessoas não alfabetizadas. Só a partir da nossa Constituição, muito recente, de 1988, é que pessoas não alfabetizadas poderão votar. Então, por isso, e por várias outras coisas, que a alfabetização, sim, é política, tá? Vamos já começar, porque a nossa aula é bem curta e esse tema é muita coisa para a gente debater, mas seguimos. Então, a frase de Paulo Freire, essa, diz o seguinte: enquanto eu luto, sou movido pela esperança. E se eu lutar com a esperança, eu posso esperar. Veja, ele tem algumas frases bem filosóficas, né? Então, essa especificamente, ele vem falando a respeito da luta que ele tinha com esse Recife que se encontrava quando ele e tantas outras pessoas resolveram fundar o movimento de cultura popular, tá, gente? Então, é ter uma esperança de uma cidade melhor, de pessoas melhores, de uma cidade mais igualitária. Se a gente perde a esperança para com as coisas, a gente não tem como conseguir a vitória quanto a elas, né? A gente não tem como realizar esse objetivo. Então, é muito importante que a gente continue tendo sonhos, que a gente continue tendo esperanças. E volto a dizer, ainda mais esperanças e sonhos para essas eleições que estão chegando, viu? De a gente voltar a ter um país que a economia funcione. E aí, a economia funcionando vai ter mais empregos, a gente vai ter mais possibilidades de realizar nossas vontades, de ter uma cesta básica boa, de ter alimentação, de nossos filhos e filhas terem uma boa escola, e assim vai. Vamos lutar com esperança. Então, gente, vejam, o movimento de cultura popular funcionava aqui, ó, no sítio da Trindade. Vocês devem conhecer, né? Ela era a sede do movimento de cultura popular era aqui no sítio da Trindade, que é esse local tão conhecido em nossa cidade, né? Então, a cultura popular era uma chave para o trabalho com a população pobre, por meio de escolas para as crianças, alfabetização de adultos, praças e núcleo de cultura. Vejam como esse movimento ele foi importante. Quando ele foi fundado, em 1960, começou um pouquinho antes, da década de 50, mas fundado mesmo foi em 1960, em Recife, haviam mais de 10 mil crianças que não tinham vaga nas escolas. Não tinha vaga, não existia vaga para essas crianças. Então, o objetivo desse movimento era justamente oferecer, de forma gratuita, aula para essas crianças, alfabetizar os adultos, ter essa alfabetização nas praças, nos núcleos de cultura, porque justamente se acreditava que estudar é um ato político. Então, falar desse movimento é dizer que ele não surgiu assim do nada. Paulo Freire e tantas outras pessoas se basearam em um movimento francês chamado Povo e Cultura. Então, se valorizava o artesanato local. Então, as pessoas que trabalhavam com artesanato, fazendo um crochê, fazendo um tricô, fazendo qualquer coisa que conhecesse, era utilizado nas aulas para, a partir daquele trabalho da pessoa,
poder ajudá-la a aprender, ajudá-la a se alfabetizar. Também se tinha um rádio popular. Então, tinha muitas aulas através de rádio. Porque, vejam, imaginem, anos 60. Televisão era coisa de rico, poucas pessoas tinham televisão. Mas rádio, muita gente tinha. E muitas praças tinham rádio público. Então, naquele horário, muitas pessoas sabiam que estava passando aquele programa e paravam para escutar. Aí utilizavam também as festas populares, como o Reisado, o São João, né? Tinha um cinema próprio. E o mais interessante, gente, eu não sei se o mais, mas que eu achei bem interessante, né? Como eu sou professora, tinha um livro didático revolucionário para a época, através de palavras geradoras. O que é isso, professora? Então, muitas vezes os livros didáticos, formas de ensinar, são coisas assim muito difíceis, né? São coisas muito distantes da realidade. Então, se criou esse livro didático, ó, tá esse daqui, ó, que tá aí essa capa. Veja que a própria capa do livro é de uma pessoa do povo, uma pessoa mais velha, escrevendo. Está na capa desse livro, ó, Livro de Leitura para Adultos. E através da profissão daquelas pessoas, da realidade daquelas pessoas, é que ensinavam a elas. Veja essa notícia aí, ó, do Diário de Pernambuco, de 26 de abril de 1960. Prefeitura inaugurou as 10 primeiras escolas do movimento de cultura popular. Então, se tinha todo o incentivo para que essas pessoas que não tinham acesso à escola, que não tinham acesso ao livro didático, pudessem estudar e, assim, poder aprimorar cada vez mais a sua vida. O nome desse movimento, gente, também era chamado de pé no chão, também se aprende a ler. Ou seja, as pessoas que não tinham condições sequer de comprar um sapato melhor, ou não, às vezes não tinham condições de comprar um sapato, que estavam de pé no chão. Aquela pessoa podia ir para a escola, que ia ter um lanche para lhe esperar, ia ter atividades específicas para ela poder aprender, justamente por esse fato que eu contei para vocês, ó. Por ver a alfabetização como um passo para a politização, para a emancipação da vida dessas pessoas. Porque as pessoas dessa época que não eram alfabetizadas, elas não podiam votar. Então, se entendia que para a pessoa poder exercer sua cidadania, também era importante ela ter essa instrução, tá, gente? Vejam essa obra de arte, é de Abelardo da Hora, um escultor, um artista nosso, né? Ele é chamado de Meninos do Recife. Vejam a imagem, uma mãe com a lata d'água na cabeça, junto com as crianças. Por quê? Porque essa era a realidade, né, de muitas pessoas em situação de rua, muitas pessoas em situação de empobrecimento social e, com isso, não podiam sequer estudar. Então, faça uma roda de diálogo, converse entre vocês qual a importância de movimentos como esse para a educação pública do Recife. Qual é a importância de movimentos como esse que aconteceu, o movimento de cultura popular, que entendia a importância assim, política fundamental das pessoas terem acesso à educação, terem acesso à escola. E já adianto para vocês, viu? Esse movimento ele foi super importante, foi reconhecido no mundo todo, e o que terminou com ele foi justamente a ditadura militar. Porque nenhum tipo de ditadura se interessa que as pessoas tenham acesso a uma boa instrução. Então vamos lá, cada vez mais fortalecer a nossa democracia e fortalecer as nossas escolas públicas. Abraço, gente.